Olá, a paz do Senhor, sou o pastor Etevaldo e estou aqui para gravar outro vídeo de algumas visões que o Senhor me passou e que me deixou um tanto preocupado. Ontem eu gravei um vídeo falando a respeito do vulcão em São Paulo, né? Isso causou uma certa comoção. Mas hoje eu quero gravar um vídeo de visões que eu tive aí já há algum tempo e eu pedindo confirmação ao Senhor. Quando foi sábado, o Senhor me confirmou. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre o vulcão em São Paulo. Ontem foi 18 de agosto de 2025, né? Obviamente. Mas antes de eu estar falando a respeito dessa visão, eu quero fazer uma oração com você, amém? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como a tua vontade é feita nos céus, assim também ela há de ser feita na terra. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, porque nós perdoamos também aqueles que nos ofenderam e aquele que nos deve. Livre-nos de todo o mal e guarda-nos de todas as tentações, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nós estamos em tuas mãos. E conforme o Senhor já me revelou, o destino da humanidade não é bom. E nós estamos aqui perante o Senhor. Nos livre e nos guarda, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Irmãos, a visão que eu tive, ela é uma visão preocupante. Ela é uma visão preocupante e veio com confirmação. Mas antes disso, eu quero ler um texto da palavra com você, e aqui no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, verso 25. Lucas 21, verso 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Eu estava orando, e eu quero enfatizar muito bem isso, eu estava orando porque no ambiente de oração é o ambiente que Deus fala, é um ambiente de revelação, é um ambiente de gozo, de glória, de prazer, aquilo que o Senhor dá, é o momento em que a gente fica conectado com o Senhor. Muitas vezes a gente se conecta com o Senhor em oração, e não é só aquele momento, você vive uma vida de oração. A todo momento você está falando com o Senhor. A mente de Cristo, ela é isso, irmãos. Eu estou aqui lavando vasilha, eu estou ali limpando a casa, varrendo um terreiro, alguma coisa assim. Eu estou sempre em conexão, conectado com o Senhor, vamos dizer assim, entre aspas. Por quê? Porque é necessário que no ambiente de oração a gente possa achar a revelação de Deus, né? Porque somente aqueles que buscam o Senhor recebem a revelação do Senhor. Aqui no Salmo de número 25, e eu vou ver se eu consigo achar aqui para falar para os irmãos, antes de eu falar a minha visão, né? Ela diz aqui, ó, verso 4, Salmo 25, 4. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Tá vendo? Isso aqui é que faz com que o ambiente da revelação, da oração, ela gere em nós a revelação do Senhor.
Porque sem isso, não há possibilidade nenhuma em que Deus ele possa falar. Então eu quero enfatizar bem isso, porque não é a soberba do meu coração falar que eu oro, ao contrário. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele falou: eu oro do que qualquer um de vocês aí, ó. E outra coisa, eu fui lá no céu, e aí, se Paulo tivesse aqui, talvez ele fosse apedrejado, né? Bom, mas contando a visão, irmãos, eu estava em oração e eu vi um planeta do sistema solar. Não tenho bem essa certeza se é um planeta do sistema solar, mas eu vi alguma coisa saía da sua órbita, um planeta grande, uma estrela grande, e chocava com outro planeta. Eles ficam assim, né? Naquela ordem elíptica, né? Eu não sei se é o nome. E aí enquanto eu orava, eu falava: Senhor, o Senhor mantém todas as coisas como estão, desde o início. Desde o início o Senhor criou e as mantém assim. E aí de repente eu tive a visão desse planeta, ele saía e ele vinha e se chocava com o outro. Para mim é no sistema solar, mas Deus não me falou que é no sistema solar. Aí eu já tenho uns 2 meses isso mais ou menos, e eu orando, falando: Senhor, eu preciso de subsídio dessa visão, né? Eu preciso de confirmação dessa visão, porque eu tenho muito temor. As pessoas dormem um pouquinho: eu sonhei e tal, e contam. Não, comigo não é assim. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu vou perguntar ao Senhor: Senhor, eu preciso de subsídio, eu preciso de encontrar a verdade, né, para eu poder passar as pessoas, alertar as pessoas acerca daquilo que vai vir. E aí ele me trouxe a esse texto aqui: os corpos celestes serão abalados. Os corpos celestes serão abalados. E aí os homens irão desmaiar de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Irmão, o que é corpo celeste? É estrela, planeta. Né? Estrela, planeta. Antigamente, há 2000 anos atrás, eles tinham noção de que existia um planeta. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, eles queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé, falando que eles eram o deus Júpiter, o deus Saturno, sei lá, eram duas entidades, né? Eles adoravam os corpos celestes. Então, essa situação ela vai ser abalada por causa das pessoas que adoram até hoje. Principalmente essas pessoas que adoram pedras, que adoram o sol, lua, que adoram as estrelas e tal, as constelações. Então, isso Deus vai trazer à tona para desmascarar isso, que é Ele que mantém tudo no controle e são apenas objetos, né? Bom, e aí eu continuei orando, falei: essa confirmação é forte, né, da visão que eu tive, né? Continuei orando, e quando foi sábado agora, eu sentado aqui na minha área aqui, do lado de fora, eu moro em uma casa, e aí eu olhei para o leste. Quando eu olhei para o leste, assim, para o alto, eu vi um grande clarão, como se fosse uma explosão. Um grande clarão. Foi assim, pum, e apagou. Aí o Senhor falou no meu coração a confirmação de que quando um planeta choca em outro, ou um grande asteroide, ou uma grande estrela, sei lá, vai gerar uma onda de calor muito grande, né? E vai dar esse clarão. E da Terra vai ver. Deus não me mostrou se vai haver consequência dessa explosão. Ele não me falou se vai haver isso. E eu comecei a pesquisar, irmãos. Eu sou muito curioso, porque a ciência ela tem que andar lado a lado com a Bíblia, né? É igual o vulcão que eu falei lá no vídeo de ontem. Eu falei: olha, eu fui pesquisar e descobri um vulcão aqui em São Paulo.
inativo, porém ele está soltando gases, né? Os cientistas falam que é de um lixão ali e tal, a gente não sabe. Mas o que eu vi foi cinzas vulcânicas e eu pude pegar ela assim. Irmãos, olha, tem que arrepender. Tem que arrepender dos pecados. Olha, se você está escondendo alguma coisa de Deus, se você tem pecado escondido, se você está tentando burlar o sistema espiritual do Senhor, fique sabendo que nós não podemos burlar. Nós não temos como esconder de Deus o nosso pecado. A gente tem que andar em transparência. A gente tem que andar em vida, em contínua alegria diante do Senhor. O pecado nos padece, nos faz tristes. E eu estou falando para você que está assistindo esse vídeo, olha, eu pesquisei a respeito dessa explosão, a respeito... a ciência tem que andar ao lado da Bíblia, e eu vi que sim, que há essa possibilidade, porém remota. Mas olha, no tempo de Noé havia possibilidade de chuva, mas era porém remota. Noé mesmo falou, vai chover, vai chover, vai chover. Mas o povo daquela época não quis acreditar em Noé e veio a chuva e o dilúvio e arrasou com tudo. E agora, irmãos, a gente está esperando aí uma movimentação grandiosa, grandiosa. Deus já me falou que vai haver tsunami, terremoto, vulcão entrando em erupção no Brasil, vai vir essa explosão lá, planeta chocando com o planeta, porque Deus mantém as coisas tudo em ordem, mas Ele vai começar a dar sinais de que Ele é Senhor e que Ele é que mantém em ordem. O sol, irmãos, o sol, aleluia, o sol é mantido por Deus, o tempo todo ele é mantido por Deus. Há bilhões de anos o Senhor fez e mantém ele, irmãos. Não adianta você pensar assim, falar, eu tenho dinheiro, eu fujo daqui para ali. Irmão, não vai adiantar você fugir, não. Só se você for para uma galáxia lá do outro lado do mundo, mas mesmo lá o Senhor vai estar lá, porque a palavra de Deus fala, se eu armar minha cama lá no meio das estrelas, o Senhor também estará lá. Não tem como fugir, irmãos, não tem como fugir. Mas tem como você se arrepender. Eu estou falando isso para você como profeta de última hora. Um dia lá na igreja eu falei, irmãos, olha, eu estou vestindo a camisa, a capa de Elias para profetizar na vida do povo de Deus. Se você está me ouvindo e veio até aqui agora, preste atenção. A única coisa que atrapalha você da salvação e de ser livrado e guardado dessa parafernália que vai vir aí, irmãos, é o Senhor, é arrepender-se do seu pecado, é confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é entender que Ele é o Senhor soberano sobre tudo e todos. A palavra de Deus diz assim que nós somos ovelhas do pasto do Senhor e Ele que é que nos arrebanha. Olha, se você está longe de uma igreja, procure uma igreja, vá até o seu pastor, peça para ele orar com você, aceite Jesus, firme nessa igreja, porque da agora em diante os tempos irão apertar ainda mais. E eu não estou falando isso em termos governamentais, eu não estou falando isso em termo político, eu estou falando isso que a natureza vai se voltar contra os moradores. Presta atenção, presta atenção. Ninguém está a salvo, somente sob o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós estaremos seguros, porque os mundos serão abalados, o mundo será abalado, placas tectônicas serão mexidas, e você vai ver o Senhor ser glorificado, vai ver, mesmo morto você vai ver ele ser glorificado. E eu fico com dó, irmãos, porque aqui está falando, homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Com a explosão desses planetas, você já parou para pensar o quantos dejetos serão lançados por aí? É possível que esse resto de explosão, essas coisas, porque isso não vai queimar lá no céu.
Isso vai cair em algum lugar. Se tiver que cair, eu não entendo muito de física, de química, essas coisas, eu não compreendo isso. Eu sou um matuto, eu sou uma pessoa lá da roça que veio para a cidade para trabalhar e ganhar a vida e conheci o Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você aceitar Jesus hoje, se você confessá-lo como Senhor e Salvador, quem pode te livrar é Deus. Quem pode te livrar é Ele. Eu não posso, ninguém pode. Só o Senhor é que pode te livrar e te guardar. Em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero pedir para você que levante a sua mão e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por você, Pai, no nome de Jesus. Este irmão aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e é promessa do Senhor em que o Senhor venha buscar a sua igreja, ele possa ser alcançado, Senhor Deus, e arrebatado também. Em nome de Jesus é que eu te peço, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.